Que incrível! O mês de março passou muito rápido e este é o último episódio deste mês em que comemoramos o mês em homenagem às mulheres. Ainda que saibamos que as mulheres deveriam ser melhor atendidas, homenageadas e cuidadas o ano inteiro, esse foi o mês escolhido para ser o mês das mulheres. Este nos trouxe celebrações reais e alertas urgentes. Vocês merecem sim serem valorizadas 365 dias por ano. Porém, março é apenas o nosso lembrete simbólico. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias de como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que as mulheres ainda enfrentam no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres na transição de carreira e recolocação no mercado de trabalho. Eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres menos reconhecidas em suas profissões. Nesse episódio, eu trago uma reflexão e um panorama das mulheres no Brasil. Vou começar falando da história do 8 de março. História esta ainda meio desconhecida no país. Curta e compartilhe esse episódio. Assine o canal para não perder nenhum episódio. Bom, antes de mergulharmos no que aconteceu neste mês, uma breve história que muita gente desconhece do Dia Internacional da Mulher. O 8 de março nasceu da luta operária no final do século XIX. Em 1857, em Nova York, 129 operárias da indústria têxtil entraram em greve por melhores condições de trabalho e foram trancadas numa fábrica em chamas. Um marco de resistência histórico. Em 1910, Clara Zetkin propôs a data na Conferência Internacional de Mulheres Socialistas em 1917, na Rússia. Milhares saíram às ruas por pão e paz, acelerando a revolução. E no Brasil, o voto feminino, uma conquista realmente importante, completa 94 anos em 2026, graças a pioneiras como Berta Lutz. Março celebra a luta e o sacrifício de mulheres, não flores vazias e caixas de bombons dadas ao acaso, mas conquistas duras, forjadas na luta por igualdade. Uma longa jornada de conquistas, do direito ao voto às cadeiras de CEO. A trajetória das mulheres no mundo profissional é marcada por resistência, coragem e muita transformação. Cada marco representa as gerações que lutaram para que as próximas pudessem ir mais e mais longe. 1932, direito ao voto feminino no Brasil. 1943, CLT inclui direitos trabalhistas para mulheres. 1988, Constituição garante igualdade de gênero. 2006, Lei Maria da Penha, proteção histórica. 2026, mulheres lideraram a nova economia global. Então, ficou patente de que mesmo a lei brasileira, durante muito tempo, ela promoveu e protegeu o machismo. E isso está mudando. Em 2026, a gente ainda vê mudanças. E eu espero, sinceramente, que muito mais mudanças aconteçam daqui para frente. Este março foi intenso para mim e de muito aprendizado. Fui gentilmente aceito para assistir às aulas em um curso sobre empreendedorismo feminino. Eu até fiz um post no Instagram a respeito. Ministrei uma palestra no dia 12, no Céu Barro Branco, e tive a honra de estar no evento da OAB Penha exclusivo sobre violência digital contra a mulher, organizado pela Comissão das Mulheres Advogadas. Lá, conheci advogadas lindas em todos os sentidos da palavra, radiantes fisicamente, brilhantes como profissionais
e guerreiras incansáveis no trabalho social que fazem. Durante a minha palestra no CEL, pude notar algo que me impactou bastante. A cultura da sobrecarga invisível está tão enraizada que muitas mulheres nem percebiam os efeitos da sobrecarga invisível até eu começar a listar exemplos e elas se reconhecerem neles. E no evento da OAB aprendi um termo novo, bullying, que é a junção das palavras woman, em inglês, e bullying. Ou seja, o bullying praticado por uma mulher contra outra mulher pelo simples fato de ser mulher. Olha, eu fiquei chocado. Foi com o exposto pela doutora Cíndia Moraca, pois ela trouxe ao conhecimento geral o termo bullying e a trend se ela disser não. Bom, eu vou mostrar neste vídeo a doutora Cíndia explicando o bullying. Presta atenção. Então, a misoginia é o ódio contra mulheres. É o comportamento de preconceito, de violências, de descredibilização, de ataques contra mulheres. Isso é misoginia. E dentro da tecnologia, a gente transformou isso num nome, misoginia digital. Vocês já ouviram falar desse termo? O bullying é a junção das palavras em inglês woman, W-O-M, com bullying, que todo mundo conhece. Bullying é o bullying praticado por mulheres, contra mulheres, no ambiente digital. Vocês não têm ideia de tamanha violência que vocês, mulheres, são capazes de umas com as outras. E eu tomo a liberdade de falar vocês, porque ao longo dos últimos anos eu fui aprendendo. E hoje eu penso 1000 vezes, se precisar 1001, antes de fazer qualquer comentário. Olha, de fato, o que mais me deixou chocado e envergonhado enquanto homem foi essa trend nojenta em que homens simulam o espancamento de mulheres caso elas digam não. Agora, veja esse vídeo nojento que eu obtive no canal GovBR sobre essa trend horrorosa. Essa trend aqui não é uma piada, é crime. São vídeos que simulam agressões contra mulheres, reproduzem posturas machistas e misóginas e incentivam crimes ao receber um não como resposta. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar essas postagens e determinou a derrubada de perfis em redes sociais responsáveis pela veiculação dos conteúdos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deu 5 dias para que a rede social em que os vídeos estão sendo postados explique as medidas adotadas contra essa trend. O Ministério das Mulheres e o Ministério da Justiça também divulgaram nota, deixando claro que o governo do Brasil não vai aceitar esse tipo de conteúdo. A nota pede apuração célere, rigorosa e transparente dos fatos pelas autoridades competentes. E lembra que a divulgação de conteúdos que naturalizam ou incentivam a violência de gênero é inadmissível. Vemos avanços significativos em leis e na presença de mulheres em posições de liderança, como apontam fontes como a Folha e o Correio Brasiliense. No entanto, a violência ainda persiste, e por isso que o foco em ações concretas e não em alarmismo é tão crucial. Daí eu volto a destacar o papel tão importante de comissões que representam mulheres, assim como as comissões da OAB, e não é só na Penha. Então, várias das unidades da OAB, elas têm essa comissão justamente para atender as mulheres. E eu gostaria muito aqui de deixar o meu agradecimento à OAB, porque estando na OAB, eu pude mudar a minha visão de como a OAB se apresenta, porque, acima de tudo, eles se apresentam como a Casa da Cidadania. Veja, eu não sou advogado e não tenho amigos advogados. Fiz amigos advogados agora, mas eu não tinha até então. E eu pude aprender também como nós não nos percebemos o quanto a comunicação vinda da mídia é machista. Olha,
E aqui não tem relação com uma ou com outra emissora, não é sobre essa ou sobre aquela emissora, não é sobre isso. É simplesmente um fato que pode ser constatado simplesmente ao assistir a um noticiário na TV. E é uma coisa que nos parece tão natural que simplesmente nos passa despercebida. Você quer um exemplo? Olha só, quando a gente assiste na TV que houve uma violência contra uma mulher, seja uma agressão física, seja um feminicídio, não raro a vítima tem seu nome e foto veiculadas. Porém, o nome e foto deste agressor, não. Não importa se é um agressor reincidente ou se há uma medida protetiva expedida por um juiz. Este agressor tem sua identidade preservada como se ele fosse a vítima. São coisas assim que nos passam despercebida todos os dias. E quando a gente olha para a nossa própria fala, e nesse ponto eu também me incluo, temos falas machistas, mesmo que seja totalmente sem a intenção. Exemplos corriqueiros como, deve estar naqueles dias, que é uma fala que muita gente, inclusive mulheres, acham que é uma coisa ingênua, inocente. Então, quer dizer que uma mulher só pode estar nervosa, aborrecida, chateada quando está naqueles dias? Não porque foi ofendida, destratada, ou mesmo vem sofrendo humilhações ou violências de várias formas, seja violência física, seja violência verbal, seja violência moral? Olha, eu queria que todos nós fizéssemos uma reflexão das nossas falas. Uma reflexão, tanto nós homens, quanto vocês mulheres, para que possamos, de fato, mudar nossa forma de olhar para todas as mulheres, sem exceção. Reconhecendo que a mulher deve ser vista com o respeito que ela merece, não como uma serviçal, não como mãe, dona de casa ou esposa, mas como um ser humano que merece respeito, atenção, carinho e cuidado. Porque a nós homens cabe sim o divino dever de proteger nossas mulheres, inclusive de nós mesmos. Não por uma suposta inferioridade das mulheres ou porque os homens são poderosos, nada disso, mas por um dever de respeito e parceria. Porque não existiria a nossa sociedade ou sociedade alguma se não fossem homens e mulheres. Por mais que alguns homens não admitam, as mulheres são as nossas primeiras mentoras, nossas primeiras professoras, nossos primeiros amores. É com elas que aprendemos a falar, a distinguir o certo do errado, e é delas que recebemos os nossos primeiros valores morais. Não sou ingênuo o bastante para acreditar que magicamente os homens que pensam serem superiores às mulheres deixem de pensar e agir dessa maneira. E nem tampouco imaginar que todas as mulheres se apoiem, se unem e se abracem, formando uma união e aliança que proteja umas às outras. Para que esta mudança de fato aconteça, é preciso que antes olhemos para dentro. Antes de olharmos para fora, que nós olhemos para dentro de cada um de nós, porque a mudança precisa acontecer de dentro para fora. Porque se formos esperar que o mundo mude para mudarmos, bom, esta mudança jamais ocorrerá. Que cada um de nós revisite, reveja, pense e elimine palavras, pensamentos e conceitos machistas que praticamos muitas vezes sem pensar, por puro piloto automático, porque nos foi ensinado assim, porque nós vivemos isso na infância ou coisa parecida. E por acharmos que, não tem nada demais, ou é só brincadeirinha, que ponhamos fim nos atos, conceitos e pensamentos que, infelizmente, herdamos de uma sociedade essencialmente patriarcal e machista. Olha, eu me sinto privilegiado por ter desenvolvido a visão que tenho da mulher. Um ser humano incrível, sensível e ao mesmo tempo forte e intrigante.
Ainda que eu tenha nascido em uma época em que era totalmente aceitável dizer coisas absurdas como tinha que ser mulher, mulher ao volante, perigo constante, mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, e tantas outras atrocidades. E antes que alguém possa me definir como um feminista, bom, eu não sou feminista, apenas olho e reconheço o óbvio. Eu reconheço a importância, a grandeza desse ser maravilhoso chamado mulher. E talvez por isso que eu tenha sido agraciado por Deus com uma esposa maravilhosa, guerreira, companheira e sempre ao meu lado. Por uma filha que é a luz dos meus olhos e por uma sogra a quem eu posso chamar e apresentar para todo mundo como sendo a minha mãe. E, aliás, isso já deu muita confusão e em alguns casos é engraçado. E sim, a minha sogra eu chamo e apresento para todo mundo como sendo a minha mãe. E claro que não poderia ser diferente um homem cercado por tantas mulheres maravilhosas. A minha protetora não poderia ser outra que não Nossa Senhora Aparecida. No próximo mês, teremos uma convidada maravilhosa, sensacional e incrível, falando sobre desafios de uma mãe brasileira atípica vivendo na Europa. E nesse tempo, ela desenvolveu uma mentoria, um olhar incrível, um método para ajudar outras mulheres atípicas a passarem, a cuidarem e a conviverem com este desafio que é ter filhos ou filhas atípicos. Bom, o episódio está incrível, portanto não perca. Se inscreva no canal e já ative o sininho para não perder o próximo episódio que vai estar maravilhoso. Até a próxima quinta.